eu comecei a estudar aos 7 anos de idade, mas em casa eu tinha muita música, porque nós ouvíamos muito, porque a minha mãe era pianista. Então isso, todos os dias ela tocava, ensinava, quer dizer, houve essa aproximação, não é? E sempre nós tínhamos assim, em qualquer momento nós tínhamos a música e as horas certas, a mamãe estudava, tocava, essas coisas que tem que fazer parte da vida de quem ama essa música, né? E então para mim foi uma coisa que desde criança que eu tive afinidade, eu fui me apaixonando. Então eu comecei a estudar com a minha mãe, que ela estudou no Rio de Janeiro como um grande professor, Barroso Neto, no Instituto de Música. Então naquela época era uma coisa fantástica, né? Então eu comecei a aprender e fiquei fascinada, entendeu? Agora, até aquelas horas, claro que como criança eu sempre tive umas horas que antes de ir para o colégio eu tinha que estudar 1 hora, 5h30, meu avô que morava conosco, era um pedaço de todos nós, então ele está na hora. Então eu tinha que estudar 1 hora antes, e quando voltava do colégio, antes de estudar, então eu tinha que fazer mais quase 2 horas diariamente, menos os domingos. Então aquilo foi me dando assim a sensação do aprendizado que eu achava fantástico, porque você pega, vamos dizer, uma peça assim como eu tenho feito, então você é desconhecida aquela peça, então você vai começar a estudar. Aparece uma dificuldade, vamos dizer, de uma técnica, e você vai aprendendo, você vai jogando, né, de acordo, que eu acho muito de acordo com as nossas mãos, a mão menor, a mão maior. Então, colocar os dedos, que nós chamamos de dedilhado em música, né? Então, essas coisas eu fui aprendendo de uma maneira assim, leve. Eu tive 2 oportunidades, que minha mãe, com conhecimentos, essas coisas que nós temos, então ela soube, a do Sebastião Benda, era um grande suíço, e veio com a família toda, a irmã, a mãe, e tocavam todos na orquestra, violino, viola, essas coisas. E mamãe soube disso, e que a Bahia estava nesse período, né? E pronto, de amizades assim, e papai também se formou na Bahia, papai médico, tinha conhecimentos, e disseram, Selma devia vir para cá. Imagine, eu fui e tem que fazer o teste, porque tinha o médio, o superior. Eu tive essa alegria de ir logo para o curso superior, que o que eu aprendi com a minha mãe quando eu cheguei lá, que toquei tudo, então fui para o Sebastião Benda. E então foi aquela luz na minha vida, não é? Naquela época, a Bahia era tida como a cidade de ouro na parte de arte, entendeu? E nós tínhamos, eu acho que o doutor Edgar Santos, aquele reitor, que era sempre reeleito, porque ele, não apenas ele gostava, mas ele participava. Então era dança, era música, não é? Teatro. Então foi uma época assim que eu aprendi a metade da minha vida. Eu lembro, apesar de não ser saudosista, mas eu lembro assim no bom sentido do que eu fui agraciada, não é? Então eu tive o doutor Edgar mandar buscar naquela época tudo que fosse de melhor, trazia, e os músicos, vamos dizer, ou um grande professor de balé, um grande professor de teatro,
Então eles mandavam buscar. Foi um deslumbramento. Porque nós tínhamos 24 horas, era respirando a música. Nós tínhamos concertos semanais, tinha orquestra sinfônica. Então essa formação e o meu professor, não só ele, nós tínhamos também outros professores de matérias, como teoria, solfejo, história da música. Então esse aprendizado enriquece muito. Então você vai sentindo que sempre tem algo a mais a aprender. Porque eu acho que isso na minha vida ainda hoje é muito importante. Você não sabe.